Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 4 de junho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui um de nossos queridos ouvintes: olha, vivemos um tempo de questionamento e reivindicações. Todo mundo quer reclamar os seus direitos. E vejo que isso de alguma forma também acontece dentro de nossas igrejas. Algumas vezes as pessoas não falam com a liderança, mas fazem isso nos grupinhos. O que esse tipo de postura pode gerar dentro da igreja e na própria pessoa? Biblicamente falando, devemos aceitar tudo que nossa liderança define como certo? É possível questionar sem desonrar? Do ponto de vista divino, o que é honrar a nossa liderança? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso é pastor da Assembleia de Deus Betel, da nossa querida São Gonçalo. Bom dia, seja bem-vindo, pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, J.R., bom dia aos queridos debatedores, bom dia para o povo de Deus aí ligado na 93. O nosso ouvinte afirma que este é um tempo de questionamentos e reivindicações. O senhor percebe isso, pastor? O senhor que também é advogado, percebe essa onda assim de questionamento, de reivindicações? Nós sempre fomos conhecidos como um povo muito pacífico e de alguma forma até muito sem reivindicações, sem questionamentos, enfim. O que pensa o senhor? J.R., eu acredito que está havendo realmente uma mudança de comportamento de muitas pessoas. Eu acredito até que por influência do próprio mundo, né? Porque a igreja está deixando-se influenciar pelo mundo. E essa onda de protestos que vem ocorrendo no Brasil e no mundo também está chegando à igreja de certa forma, ainda que haja protestos velados, mas existem. Agora, uma coisa são essas reivindicações, outras coisas são as insatisfações. Existem insatisfações por parte de muitos membros e que às vezes não tendo a oportunidade franca de falar, ou às vezes tendo, mas não querendo, eles então manifestam isso através de companheiros, aí forma aquilo que nós chamamos de panelinhas dentro da igreja. Sei. E essas panelinhas existem exatamente porque as pessoas acabam formando uma tribo, um grupo, e eles começam então a disseminar isso entre eles, os seus pontos de vista, as suas indagações, os seus questionamentos, quando que a rigor, com base na Bíblia, né? Quando a Bíblia diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 13, que tendes o mesmo parecer, isso não obsta que eu possa discordar de alguma coisa, mas eu tenho que ter minimamente a sensibilidade, a humildade de chegar e conversar aquilo que eu entendo que não está correto. Agora, o que não pode estar acontecendo são essas chamadas facções, esses grupinhos, são as chamadas panelinhas. O que gera essas panelinhas? Gera exatamente esse aumento de igrejas. Hoje estamos já, segundo a internet, com 37 mil denominações no Brasil, porque aí daqui a pouco um grupinho se afasta, aí quando sai um, sai o outro. Por quê? Porque eles vão se conversando entre si e colocando seus pontos de vista contrário ao da liderança. Enquanto que a Bíblia também orienta que
a gente tem que ser submisso. Agora, essa submissão, ela não é submissão cega. Tem que haver diálogo, tem que haver concordância. O nosso querido colega, que daqui a pouco estará falando, ele até falou sobre isso. É a concordância e a confiança. São dois pontos fundamentais. Aí, não havendo concordância com a liderança, o que se faz? Existe um momento oportuno para chegar e expor, porque todos têm o direito de falar e de propor. Agora, ninguém tem o direito de fazer panelinha para discordar e levantar. E quando quem muda não é o líder, quem muda é o liderado, que às vezes o líder muda, né? Olha, agora na nossa igreja só pode usar calça jeans sem barra. Sem barra não, como é que chama? Em barra? É barra mesmo embaixo? Sem barra, tá certo? Agora é a nova ordem, recebi um anjo, me falou, um anjo estava de jeans, e descreveu isso aqui, ou seja, a liderança muda e as pessoas dizem, meu Deus do céu, mas nós discordamos disso. E aí, no outro caso, é o liderado quem muda, e o liderado quer mudar o líder. Diz assim, olha, pastor, eu sonhei essa noite com um anjo com calça assim, e tem que ser assim, assado. Há uma discordância e aí a situação se inverte e há uma dificuldade para se analisar. Pastor Neander Krau é diretor do Seminário Teológico Betel. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Dentro desse aspecto, questionamento, reivindicação, o que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, é bom estar aqui. Esse é um assunto que já está se tornando recorrente no tempo atual. Mas há uma coisa que a gente não pode esquecer. Tanto os fiéis quanto os pastores são fruto de uma sociedade hoje que é muito mais questionadora. Todos nós. E é interessante que essa questão não é novidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos preveniu sobre isso, que nos últimos tempos, ele usa essa expressão tanto na primeira quanto na segunda carta. Os últimos tempos seriam difíceis. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo agora. Paulo pontua, sobretudo na segunda carta, que a grande mudança do final dos tempos não foi tanto a ciência, a tecnologia e tudo mais, mas ele pontua que a mudança foi no homem. O homem do nosso tempo mudou. Então, essa dificuldade de concordar, a gente vive um tempo em que o discurso da autonomia intelectual leva as pessoas a não quererem concordar, porque concordar seria difícil para elas, seria abrir mão da sua própria integridade. Então, é uma coisa complexa, mas nós temos que admitir também, como pastores que somos e com honestidade, que muitos de nós temos esquecido das recomendações de Pedro. Alguns de nós que temos, em algum momento, exercido ou exercitado uma dominância exagerada e há uma reação. Então, uma posição de equilíbrio aí precisa ser bem considerada, né? Pastora Marisângela Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Que pensa sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, os debatedores, sempre um prazer estarmos aqui. Estamos nesse tópico, vivemos em tempo de questionamento e reivindicações. Isso é claro para todos nós. Nós estamos falando apenas, vamos focar já mais na questão eclesiástica, mas estamos falando como nação, né? De uma questão, como pontuou o pastor aqui, que é social. A gente vê o pessoal na rua, né, o tempo todo, são as notícias do momento, todo mundo reivindicando, todo mundo pedindo. Isso vem, lógico, também de uma questão histórico-social, né? A questão de uma nação que começa colonizada, submissa, subjugada durante muito tempo, né? Depois, debaixo da opressão de uma dívida que durante muito tempo foi considerada impagável, né? Pouco acesso a tudo, né? Sobretudo a educação. Então, quando isso começa a mudar socialmente, também é uma prerrogativa de mudança, né? De crescimento, de acesso, né? À informação, também é natural esse caminho de conhecer melhor os direitos e querer reivindicar, querer, né? Sair de qualquer tipo de dominação que se submeteu durante tanto tempo. E socialmente, como sempre acontece, quando saímos de um extremo, vamos para o outro, né? Então, acho que nós estamos no extremo, sim, né? Estamos no extremo, mas temos que buscar esse equilíbrio. E não tem como, a igreja também é afetada por isso, a família é afetada por isso. Essas reivindicações, questionamentos estão dentro da família. Não começa com o pastor, começou com o pai e mãe, com o tio, com as autoridades familiares, e tem atingido a igreja, sim, né? Todo mundo quer reclamar os seus direitos, mas nós precisamos chegar ao ponto, né? Se levarmos na mesma
alguma medida, a termo, os nossos deveres. Muito bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor, dentro desse aspecto, do ponto onde nós estamos? Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, nossos ouvintes, Deus os abençoe. Olha, eu vejo aqui que todo tipo de manifestação, reivindicação, que vai com certeza ir para um determinado ponto. A pessoa que entende que o direito dela está sendo simplesmente tirado, ela tem o direito de ter o direito de se manifestar no sentido de buscar ter aquilo que ela até então acha que não tem. Agora, infelizmente, nós estamos vendo momentos muito difíceis, porque muitas pessoas que estudam, principalmente faculdades, elas estão saindo com muita filosofia na cabeça. Muita coisa faz com que a pessoa pense de uma forma diferente, de uma forma totalmente contrária àquilo que realmente nós temos que fazer no ponto de vista, por exemplo, eclesiásticos. Nós temos aqui um texto que está em Hebreus, do capítulo 13, verso 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque para que isso vos seja útil. Eu penso, JR, o seguinte: infelizmente, nós estamos descambando, e isso é fruto, a colega pastora falou uma coisa muito interessante, de anos e anos e anos de descaso, de problemas onde as pessoas elas não têm acesso àquilo que elas deveriam ter, que a Constituição que foi promulgada em 24 de outubro de 1988 diz respeito às pessoas terem direito a ter os seus direitos. Quando esses direitos são violados, são execrados, com certeza ela começa a pensar, não, então eu quero de alguma maneira, já que não me ouvem de uma forma mais adequada, então eu procurar fazer algum tipo de barulho. É claro que barulho, não lê-se barulho com desordem, é claro que não. Agora, entrando nessa questão do ponto de vista eclesiástico, JR, eu fico impressionado que nós pastores passamos por isso, inclusive o Amado também, como pastor. A gente vê que essa formação de grupo, na psicologia nós chamamos de formação inevitável. As pessoas formam o seu grupo, conversam, mesmo sendo ensinado biblicamente, mesmo está sendo ministrado pelo Espírito de Deus, mas elas têm uma bagagem emocional muito forte, que elas colocam ali devido a algumas frustrações, algumas situações. Por isso que algumas vezes tem acontecido casos seríssimos nas igrejas. Eu até tenho dito, JR, o seguinte: na nossa igreja, quando alguém quer conversar algo que não é bom para o meio cristão, para a sua igreja, enfim, o que é que ele tem que fazer? Eu falo assim, irmãos, por favor, você tem o direito de ficar na igreja ao término do culto, porém, se você puder ir embora para casa, seria melhor. Todas as vezes que forma um grupo de pessoas, aí surge algum tipo de opinião, alguma coisa que não será bom, e acaba criando, sabe, um ambiente mais de desobediência do que obediência então, à sua liderança. Essa formação de grupos é inevitável. Então nós temos aqui uma constatação de que é natural. É natural. É da natureza humana que isso venha a acontecer. É da natureza humana haver uma divergência. Correto, irmãos? Não acontece? A pessoa a pessoa que concorda com tudo, provavelmente ela não está pensando. Ela está concordando, simplesmente. É comprar o livro pela capa, comprar o livro pelo autor, sem ler conteúdo, sem discutir o que ele está dizendo. Enfim, aí a nosso ouvinte diz, todo mundo quer reclamar os seus direitos. Isso faz parte, como já foi dito aqui, para essa perspectiva de sociedade onde nós estamos onde nós estamos inseridos. De alguma forma, a perspectiva de que a igreja é um lugar para a gente reclamar os direitos que a gente tem, pelo que eu vejo, há assim um certo combate a esse tipo de postura. Ao mesmo tempo, por outro lado, alguns gestores estão gerindo a igreja como se fosse uma empresa. Então, se alguém está gerindo alguma coisa que não é empresa, como se fosse empresa, por que não aqueles que não deveriam reclamar seus direitos como empresa, já que está sendo gerida como empresa, por que não reclamá-los? Aí, JR, entra um problema muito sério. Primeiro, a gente está desfigurando a igreja. Quer dizer, quando eu falo a gente, no Brasil está se desfigurando a igreja, transformando a igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é a noiva do Cordeiro, estamos transformando efetivamente numa grande empresa. E aí, a partir da liderança, começam as mudanças. E aí o povo começa também a acompanhar a mudança, porque se é, como você disse, uma empresa, então a pessoa tem que ter direitos, deveres e obrigações.
Porque toda empresa tem um patrimônio, e patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então ele também tem os seus direitos. Agora, a gente não pode esquecer pelo outro lado, que a igreja, ela é constituída por pessoas salvas, redimidas e compradas pelo precioso sangue de Jesus. Então, de crentes que um dia vão morar no céu. Então, veja bem, se a igreja é isso, o governo da igreja não é um governo democrático. E a gente está reclamando uma democracia numa instituição errada. A igreja, o governo é teocrático, o governo de Deus. Deus não tem conjunção adversativa, Deus não discute as suas propostas. E aí começa a haver essa discussão porque estão equiparando a igreja. Quer dizer, estamos desfigurando a igreja, transformando-a efetivamente numa instituição. A igreja, pelo lado espiritual, ela precisa respeitar os membros, respeitar a liderança. Agora, pode haver discordância? Sim, claro que pode. Quando Paulo diz tendo o mesmo parecer, pode haver discordância, mas tem que buscar o mesmo, tem que buscar a unidade, que esse é o princípio. Entendi. É que às vezes para chegar no mesmo parecer, até lá tem uma caminhada de discussão, até que chegar lá, então houve consenso. O ponto aí é o seguinte: se a liderança, se nós estamos imaginando a igreja com poder teocrático, Deus está usando alguém. Esse alguém erra. E talvez seja esse o ponto. Esse alguém, ele não é infalível. Esse alguém. Há uma igreja no mundo que acredita que o seu líder seja infalível. Essa igreja não é evangélica. A igreja evangélica acredita que os seus líderes são falíveis. Com certeza. E nesse aspecto, talvez more a discordância de alguns. O encorajamento, eu já entendi. O encorajamento dos irmãos é o seguinte: se tem uma divergência, procura o líder, converse com ele, dialogue com ele, apresente. Não fale isso no seu grupo, não divida a igreja, porque se você fizer isso, você acaba dividindo a igreja. Você vai ser o responsável, pelo amor de Deus, por uma divisão numa igreja. Já está claro isso aqui, que a recomendação é procure o líder. Agora, encarar o líder como infalível, ou quase isso, acredito que não tenha sido a sua opinião. Vamos ver com o pastor Neto. Isso é interessante, porque durante muito tempo nós nos escudamos numa expressão bíblica, a tomamos de maneira conveniente. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Baseado naquele princípio lá, a declaração de Davi acerca de Saul. E a gente sacralizou aquilo e muitos pastores se tornaram figuras intocáveis. Por outro lado, Philip Yancey tem uma frase, um conceito de igreja que eu acho fabuloso. Ele diz: a igreja é o risco que Deus resolveu correr. E a igreja é isso mesmo. A gente tem que entender desde a origem que Paulo falou com muita clareza: surgiriam lobos do meio da própria igreja, dentro do meio da liderança. Então, a igreja é esse risco. Foi semeado o trigo, mas alguém semeou também o joio. E a gente tem que aprender a conviver com isso, com cuidado, sabedoria, orientação do espírito. Isso vai acontecer. Se numa igreja não há em algum momento alguma divergência, eu tenho medo, porque o diabo está ajudando. A gente tem que ter o olho aberto ali. Porque é numa oposição que a liderança cresce. É interessante isso. No tempo da provação, a gente cresce mais. No tempo da calmaria, a gente produz mais. Então a oposição é boa. E nós aprendemos, um com o outro. Há uma troca realmente. Mas o fato é, Deus decidiu confiar o seu reino a imperfeitos. Para que a glória seja sempre dele. Porque se tivesse confiado a perfeitos, a glória era nossa. Então Deus decidiu confiar o seu reino a imperfeitos. Quem serve ao Senhor e é salvo em Cristo Jesus tem que lidar muito bem com essa verdade, entender que há falha sim, entender que somos falíveis sim. Agora, JR, tudo é tratado, como é tratado, com sabedoria, direto com o líder. Eu acho que os líderes hoje, graças a Deus, estão melhorando nesse sentido. São poucos ainda casos como o pastor citou aqui, os inatingíveis, inabaláveis, os vice-querubins, Então, em cima de qualquer suspeita. Pois é, isso aí tem mudado. Agora, eu quero trazer um outro lado aqui, as denominações existem e não adianta a gente ficar falando contra elas, porque elas já existem. E eu tenho pensado e chegado a uma conclusão, Deus não tem problema com as denominações, quem tem somos nós. E eu digo isso porque aqui nós temos 4 denominações diferentes nessa mesa.
E se nós formos conversar sobre como foi o culto de domingo, cada um de nós aqui vai poder testemunhar da clara e doce presença, né? Temos 5 com o pastor JR ali, né? E nós vamos poder testemunhar da presença de Deus ali. O Senhor veio, o Senhor fez, o Senhor falou, a sua glória, a sua palavra foi liberada ali. Então, Deus não se engana, de Deus não se zomba. Se ele foi, ele não tem problema. Quem tem problema com as denominações somos nós. Nós é que temos problema com as diferenças. Nós é que nos comparamos o tempo todo. Então eu entendo o seguinte, eu acho que o maior problema em termos de divergência nas igrejas hoje é o seguinte: o camarada veio de outra igreja, né? E a igreja dele fazia da forma A, B, C e D, procedia dessa forma. E ele, de alguma forma, está insatisfeito lá, né? E ele vem para nossa. Só que chega aqui, ele não está disposto a entender como nós trabalhamos. Não estou falando de verdades absolutas da palavra. Estou falando de procedimento, como que a gente louva, se o louvor é alto, se bate palma, liturgia, né? Liturgia, estou falando só de liturgia, né? Como que funciona o ministério ali de missões, como que funciona o evangelismo, né? Coisas assim. E ele chega e ele começa a questionar o pastor. Não, pastor, porque lá na minha igreja era A, B, C e D. Mas, irmão, por que você não ficou lá então, né? Porque ele agora quer trazer o A, B, C e D para cá. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado com essa questão. Irmão, se você saiu de uma igreja, se você crê que foi direcionado por Deus para ir para outra igreja, em nome de Jesus, né? Você não pode só sair da igreja, mas a igreja tem que sair de você. E você tem que se abrir para o novo de Deus, para esse novo tempo, para estar andando em acordo, em obediência. Senão você vai ser ali uma pedra de tropeço, né? Falou de Davi aqui. Davi, quando viu que o seu líder não estava legal, que o seu líder estava ficando maluco, você sabe o que Davi fez? Fugiu, saiu fora. Ele não ficou ali perturbando, falando contra, fazendo motim. Ele não foi tomar o reino na marra. Davi pegou, né? Pegou a malinha dele e fugiu e saiu dali. Então, não, a pessoa quer ficar fazendo oposição, quer ficar fazendo resistência, né? Então, eu acho que são todas essas questões aí envolvidas. Vou parar porque eu já falei muito. Esse aspecto do líder estar errado, ele tem um pressuposto muito importante, que o liderado também pode estar errado. Quando eu acredito que A está errado, pode ser que B também esteja errado. E pode ser que ambos estejam errados. Às vezes, numa discussão, os dois estão errados. Então, me parece aqui claro que a questão do diálogo, da conversa, da franqueza, da simplicidade, de conversar desarmado, de abrir o jogo, de expor, olha, eu tô habituado com esse estilo aqui, entendeu? Eu gosto de terno. Mas você tem uma situação. Entendeu? Paletó, entendeu? O outro diz, rapaz, não tem isso. Não tem pandeiro nesse louvor, tem que ter uma situação na carta do ouvinte, JR, que é muito interessante. É o contrário daquilo que ele está se manifestando, não só com relação às coisas pessoais, mas como alguma coisa nítido, alguma coisa dentro da igreja, a qual ele faz parte, quando ele diz o seguinte, e aliás tem um exemplo clássico na Bíblia, que é o exemplo do sogro de Moisés, de Jetro. Jetro diz assim, Moisés, você está com um fardo tremendo, rapaz, você tem quase 3 milhões que estão debaixo da tua batuta, faz o seguinte, vê os casos mais graves, você resolve. Os menos graves, deixa que os anciãos, os capitães, nós resolvemos aqui. E de fato resolveu. Isso significa dizer também o seguinte, tem muitas pessoas na igreja que às vezes faz um tipo de crítica, mas se você perguntar se você quer ajudar, ele vai dizer assim, eu não posso. E se você não pode, então por que você critica? A verdade é a seguinte, é que dentro da Casa do Ouvinte, ele está dizendo o seguinte, poxa, será que eu não posso fazer algo que venha a ajudar a minha igreja? Mas será que o pastor, a liderança, seja qual for, eles estão exatamente corretos? É óbvio que não. Pastor não é infalível, ele é falível. E a discordância pode não ser exatamente com o líder, pode ser com outro grupo. Quer ver um exemplo? O ouvinte dizendo, conheço gente assim, minha gente. Ano passado tinha um líder no grupo jovem que ele impôs um uniforme. Olha o uniforme aí, viu? Foi falar do uniforme, ó, impôs muito feio o uniforme, diz a nossa ouvinte, uniforme muito feio para o Congresso. Eu fui a primeira a falar que eu não concordava com aquele tipo de uniforme, mas usei mesmo sem gostar, porque apesar de não concordar com algumas coisas, eu aprendi que tenho que obedecer à minha liderança. Este é o alfabeto do crente, né? Obedecer, é isso? E aí, Jota, que entra uma questão. É a questão dos meus direitos. Eu acho que a gente está confundindo igreja com sociedade democrática.
igreja, a gente tem obrigações com Deus e a gente está partindo da premissa também de erros das pessoas. A gente está focando, se o líder está errado. A questão aqui é o seguinte: se o líder está pregando a palavra de Deus, fazendo a parte que Deus lhe determinou fazer, a gente tem que se submeter, sim. A submissão, ela é indispensável à vida cristã. Agora, essa questão aí de detalhes, de roupa, isso em todo lugar tem. Tivemos no ano passado, lá as irmãs escolheram uma roupa, e um grupo não gostou. Aí não gostou, aí eu falei, irmãos, eu achei maravilhoso. Olha aí. Eu influenciei para evitar uma contenda. Olha, eu achei lindo, achei mesmo. E resultado? Aí algumas colocaram contra gosto. Mas aí, essas questões, isso não pode afetar a unidade da igreja. A gente tem que entender que Jesus tinha um sonho extraordinário. Jesus sonhava com a igreja una, a igreja unida, porque eu e o Pai somos um, queremos que sejam uns. Então Jesus sonhava com uma igreja unida. Agora, nessa unidade, não existe a liga do amor forma essa unidade. Agora, não há espaço para a gente ficar reavaliando diferenças, questionando, não, porque isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ora, eu também não gosto de muita coisa, mas eu concordo. Eu não votei num candidato a presidente, mas quando foi eleito, eu tive que submeter-me. Então a gente não pode ficar trabalhando essas questões, JR, porque aí nós estamos criando realmente uma divisão nas igrejas. As igrejas começam um grupinho, a gente fica apoiando esse grupinho, ainda que veladamente. Então as coisas precisam ser claras. A igreja tem que ter um foco. Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo, então temos que submeter a cabeça. Se o líder não tá bom, Deus vai tirar ele. Agora, o que não pode é sobre a premissa de que o líder pode estar errado. Às vezes está errado na cabeça de um, mas na cabeça do outro não está. Então isso sempre vai existir, nós vamos pôr fim a isso. Ouvinte dizendo, quando não entendemos algo na igreja, temos que ter a humildade de chegar até o pastor e conversar para esclarecer. Outro ouvinte aqui perguntando como agir com um pastor que se posiciona de forma irredutível. Vou voltar a ler isso aqui. E quando quem quer liderar tudo e faz a panelinha é a esposa do pastor. Ih, minha gente, o negócio tá ficando estreito, hein? Eu tenho um primo que já está na 4ª igreja. Que é isso, minha gente? Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E se tá ruim aí, vai ficar um pouquinho pior, porque a gente tá perguntando o seguinte: você conhece gente que questiona tudo na igreja, mas só faz esse questionamento fora da presença da liderança? 87% dos nossos ouvintes por telefone conhecem e 90% dos nossos ouvintes pelo site também conhecem. Então tem muita gente questionando aí fora da liderança. Muito obrigado, os nossos queridos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. 93 FM 93. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Eu tô a escolher. Bem aí, tem Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Companheiros, ouvindo-os aqui, recebendo o pastor Paulo Afonso Generoso, a pastora Marisângela Rocha, o pastor Neander Krau, o pastor César Melo, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Ouvinte contando, vivemos um tempo de questionamento e reivindicações. Todo mundo quer reclamar seus direitos e vejo que isso de alguma forma também acontece dentro de nossas igrejas. Algumas vezes as pessoas não falam com a liderança, mas fazem isso nos grupinhos. Que esse tipo de postura pode gerar dentro da igreja e na própria pessoa. Biblicamente falando, devemos aceitar tudo o que nossa liderança define como certo? É possível questionar sem desonrar? Do ponto de vista divino, o que é honrar a nossa liderança? São perguntas encaminhadas
pelo nosso ouvinte. Aqui, ouvindo aqui a opinião dos queridos que estão nos acompanhando, a ouvinte dizendo que tem um primo que já está na quarta igreja porque não concorda com a liderança. Dá para perceber que o problema não é com a igreja, é com ele, diz a prima dele, hein, que conhece bem ele. Como posso ajudá-lo? Como é que uma pessoa ajuda a quem está aí pulando de igreja em igreja na expectativa de achar uma mais adequada? Onde ele entrar, ele vai estragar a igreja. Pode ter certeza disso. Porque se existe uma igreja perfeita, a gente não deve entrar nela, porque vai estragá-la, não é? Mas o grave para mim hoje, JR, é que nós também temos pessoas que chegam às raias de dizer: pastor, mostra a Bíblia. Ele diz: mas eu não concordo. O limite da relativização da palavra é uma coisa terrível. Então, não dá para ser cristão rejeitando a palavra. Quando a palavra é aberta e apresentada amorosamente, dentro daquele padrão, né? São 7 categorias de disciplina, não é? Pela palavra, a gente tem que aceitar. A gente só vai funcionar bem se a palavra for o denominador comum para toda a igreja, para a liderança e para a igreja. Então, esse aspecto é fundamental. Eu acho que, como liderança, a gente tem que velar sempre para o seguinte, e eu vejo que esse é um ponto frágil nosso, liderança. Muitas vezes nós colocamos a nossa visão acima da missão. Quando isso ocorre, a gente entra em zona de risco. Esse é um perigo. Mas quando a missão ela prepondera e a visão nossa é de aonde vamos para executar a missão, os riscos são minimizados. Entendi. Então, essa questão de, por exemplo, o ouvinte que já está na quarta igreja, acho que todos nós aqui conhecemos pessoas que já estão na 10ª, 20ª igreja. Não vão nunca encontrar uma igreja perfeita. Né? E uma antiga, outro conceito: igreja não é museu de santo, é hospital de pecador. E Paulo coloca na carta aos Gálatas, capítulo 4, o grande desafio pastoral de um pastor sincero nas mãos de Deus, não dominador, é só um. Paulo usa uma expressão dramática: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. O papel pastoral é esse. Com muito amor, com dores, a gente sofre muito. Eu acho que todos nós aqui já engravidamos N vezes, né? É verdade. Ainda que sejamos homens. Mas isso é maravilhoso. Sofremos dores, mas a gente, quando descobre que a mente de Cristo foi sendo formada nas pessoas, e esse tipo de gente é capaz de chegar para o pastor e exercitar aquela outra questão: é possível questionar sem afrontar? Sim. Eu acho que o que todo pastor genuíno deseja é sinceridade. Pastor, você errou. Eu estou orando por você. Eu não concordo com o seu gesto, mas a oposição é uma ideia, não é uma pessoa. Então, isso é fundamental. Muito bem. Concordam, companheiros? Concordo plenamente. Eu penso assim, JR, o contraditório sempre será importante. Se não houver um tipo de diferença da ideia que você está colocando, se todo mundo dissesse, como o JR falou ainda há pouco, se todo mundo dissesse a mesma coisa, baixasse a cabeça e falar, não, isso e acabou, não se tem como. Qual o sentido de você pensar? Então precisa pensar a monotonia. Então, quando você tem um diálogo, diálogo, você vai entender, mesmo que haja as diferenças. Quantas vezes a escola dominical, em mensagens, as pessoas dizem, pastor, eu não concordo com isso, porque isso é assim, querida, você não tem que concordar comigo, você tem que concordar com a Bíblia. Se Deus falou assim, assim seja feito. Então, a gente observa, até mesmo voltando ao ponto da carta, quando ele fala questões relativas à formação de grupo, voltando só um pouquinho a isso, ele diz o seguinte, algumas vezes eu percebo que as pessoas, ao invés de falar direto na liderança, uma liderança, ela nunca pode ser um tipo de liderança voltada só para si próprio. Ela tem que voltar para o coletivo, mostrar às pessoas que elas podem reivindicar as coisas dentro daquilo que ele está ensinando. Então não tem como a pessoa, se eu estou ensinando a salvação em Cristo, não tem como a pessoa falar o contrário. Pastor, eu vi na Bíblia um outro Salvador. Meu irmão, não tem como você falar isso.
Então, de fato, o que a gente pensa é que todas as vezes que alguém vai contraditar alguma coisa, ele tem que ter argumento para isso. É o fato que foi dito aqui pelo JR. Pessoas que ficou 4, 5, 6 igrejas por em tudo quanto é lugar. O problema não é na igreja. O problema não é na palavra. O problema é nele. Ele quer encontrar alguma coisa que seja conveniente para ele. Meu irmão, se você quiser alguma coisa que seja conveniente para você, cria-se o quinto evangelho, o evangelho da conveniência. Então, você não vai conseguir. Vamos ver se a gente está de acordo aqui, né? Quando há uma missão, e a missão é bíblica, a missão não é uma nova missão, a missão não foi dada só para um, a missão foi dada para todos aqueles que receberam a Cristo, estudam a Bíblia, têm uma missão. A partir dessa missão, a visão para colocar essa missão em prática, ela é menos importante, porque o que vale mais é a missão. É isso, pastor Neander, essa é a ideia. Então, à medida que o crente descobre, abraça e se empenha na realização da missão que Deus deu, a visão vai ser menos importante e poderemos ter menos disputas, porque nós temos um alvo que é mais importante que esse que está. É isso, gente? Estão todos de acordo com essa frase? Estou só trazendo de volta para ver se ela está materializada aí na nossa mente. Eu concordo. Teve um caso em que Paulo discutiu seriamente com Pedro, e isso não demonstra que eles eram inimigos, muito pelo contrário, houve uma discordância. Você vê claramente também lá em Atos 13, quando João Marcos abandonou a missão em Perge e deixou a primeira visão a missão de Paulo, a primeira viagem missionária dele. João Marcos abandonou e voltou para Jerusalém sem dizer nada, e Paulo ficou muito zangado com isso. Quando chegou na segunda, Paulo: não quero o João Marcos comigo porque ele me abandonou. Aí Barnabé discutiu que ele era afilhado, primo dele, sobrinho dele, parente dele, tal, discutiu, assim, bateram boca lá, entre aspas. No final das contas, João Marcos, Paulo, no final das suas cartas a Timóteo, ele fala sobre João Marcos de uma forma muito especial. Traze-me João Marcos, que me é muito útil. Quer dizer, a discordância não pode levar também à separação. Porque houve um homem chamado Nelson Rodrigues que diz que a unanimidade é burra. Mas a unanimidade é o fim da discussão. Quando se chega a um ponto comum, se converge as ideias. Agora, o que não pode é alguém chegar, como já fez comigo, um cidadão, membro da igreja, vem querer me provar pela Bíblia que o dízimo, eu estou errado com relação a dízimo. Então, pastor, eu queria mostrar o senhor aqui na Bíblia. Eu pedi licença, o senhor não vai me mostrar nada. Porque o senhor está querendo me tirar uma formação bíblica de 50 anos, e agora o senhor vem com uma teologia nova de que não, isso agora de dízimo não tem nada a ver, pastor, eu vou mostrar o senhor aqui na Bíblia. Então você encontra esses tipos também na igreja, esses tipos que ficam andando de um lado para o outro, querendo encontrar na Bíblia o evangelho. E a Bíblia não tem o evangelho, tem o evangelho. Tudo bem, as opiniões aqui sempre colocadas de maneira clara pelos nossos companheiros, aqui um dos nossos ouvintes dizendo como agir com um pastor que se posiciona de forma irredutível. Foi marcado um evento e o pastor determinou os horários. Aí a comissão organizadora pediu para conversar com ele sobre uma possível adequação. Ele, de púlpito, de forma áspera, disse que não haveria mudança nenhuma no que ele havia estipulado. Isso era inegociável, nem quis ouvir o parecer da comissão. Em geral, a solidão o aguarda, mas vamos lá, a opinião dos companheiros. JR, é algo que eu estava pensando aqui mesmo, coloquei aqui, né? 2 tipos de relacionamentos que a gente vê acontecer hoje em relação à liderança, né? Essa figura dominadora, né? Que determina tudo sem ouvir ninguém, quer determinar inclusive a agenda das pessoas, né? Determinar, se não estiver aqui, até usando maldições, tem que estar, né? Pode ter um compromisso familiar, mas é pecado não estar na igreja. Ele transforma em pecado faltar um evento que ele marque e coisas deste tipo. Essa pessoa, o problema dela é pessoal. O problema dela, né? Ela tem problemas internos, ela traz questões, pode procurar, ela traz questões de infância, ela traz questões de família, e ela precisa buscar em Deus sua cura, porque, como você acabou de dizer, vai acabar sozinha. E a outra questão é querer dominar o líder, né? Querer determinar aquilo que o líder vai fazer, querer que o líder funcione de acordo com o que eu penso.
Pedro quis dizer para Jesus, né, num determinado momento, como seria a partir dali. Jesus, esquece tudo que você estava pensando, nós vamos construir uma tenda aqui, né? Ele quis mudar o rumo das coisas. Pedro e foi Jesus, o único camarada interrompido pelas 3 pessoas da Trindade. Viu? E Jesus ali se firmou, se posicionou, claro, isso também é um exemplo para nós. Então nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando de um equilíbrio. Por exemplo, há uma questão, vamos ser bem claro no que foi tratado aí, horários, né? Decidiu, né, irmãos, por que esse horário é ruim? Escute, por causa disso e tal. A partir do momento que se decidiu, o horário é esse, vamos abraçar. Acabaram os questionamentos, né? Quando se chega a uma decisão. Agora, a pior coisa do que foi relatado aí é levar para púlpito. Púlpito é lugar de pregar a palavra, não é lugar de lavar roupa suja, não é lugar de mandar recado para ninguém, não é lugar de botar para fora as mazelas da minha alma. Púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus. Esses assuntos que acontecem dentro da igreja, nós sabemos, como o pastor falou, é a roupa que não gostou, isso é tratado em particular com os interessados. Entendi. Ouvinte dizendo, e quando quem quer liderar tudo e faz panelinha é a esposa do pastor, e o pior é que ele percebe e não fala nada. Aí ele só tem um jeito. O que acontece é que, com o mau exemplo, diz, né? outras pessoas estão fazendo a mesma coisa e acaba tendo rachas e desunião. Compartilha a nosso ouvinte fazendo uma referência particular, mas que talvez existam exemplos parecidos. Pode acontecer mesmo, J. Pode ser uma visão pessoal da pessoa e não ser nada disso, mas também pode ser sim. Eu estou dizendo o seguinte, a experiência dela, letra A, pode ser a experiência também da letra B, da letra C de outras pessoas. Que eu falo, andando por aí a gente vê sim esposas de pastores, né? Ou mesmo sendo pastoras, lá no caso da nossa igreja, meu esposo é o pastor, presidente, eu sou pastora também. E é fogo, essa coisa de misturar esposa, marido, né? Você tem que ter muita sabedoria, ele é o pastor da igreja, você não tem que querer tomar o lugar dele, resolver, falar por ele, isso é um exercício simples, minha irmã, vai ser, se você é esposa de pastor, isso vai ser a maior bênção da tua vida, não tenha problema, não dispute autoridade com ele, sempre que você se referir a ele no púlpito, o chame de pastor, quando alguém vier te pedir para resolver algo, você diga assim, olha, eu penso dessa forma, mas a palavra final é do pastor, nós vamos falar com o pastor e ele vai decidir, e porque isso está acontecendo mesmo, uma disputa às vezes até feia, né, de esposa de pastor, de que quer, mesmo que sendo pastora, disputar o ministério com o marido, isso agora, é horrível. Essa questão de falar da pessoa, falar da esposa está dominando o lugar, infelizmente existem pessoas que pensam de uma maneira assim absurda. Por exemplo, a minha esposa, ela lidera um grupo de louvor na igreja, né? Um grupo de levitas, enfim, mas todas as pessoas as quais desejam participar do grupo, elas não são tolhidas de forma nenhuma, elas vêm, participam, mesmo assim, existem aqueles que ainda falam mal, não, que a esposa do pastor é porque é a esposa do pastor que está dominando, não é isso. Essa pessoa que fala isso, geralmente, torna a repetir o meu discurso antigo. A pessoa tem um problema emocional dentro dela, não consegue se resolver, mesmo conversando, ela quer porque quer participar. Quando você dá a oportunidade, ela simplesmente não... Na minha igreja tá um alvoroço, minha gente. Olha, veio de uma outra igreja o irmão, esse irmão tem sede de cargos. E para alcançar, ele fica jogando um contra o outro, e com isso muitas pessoas estão saindo machucadas da igreja porque o pastor não está ouvindo os membros antigos e só escuta esse membro que já veio excluído de outra igreja. Pelo mesmo motivo, compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes. Ao final, o nosso ouvinte pergunta, do ponto de vista divino, o que é honrar a nossa liderança? Pergunta o nosso ouvinte e eu pergunto aos líderes. Eu vou responder com base na Bíblia. A Bíblia diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos 12 a 13. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Desta forma, quando honramos uma pessoa, falamos que ela é extremamente valiosa aos nossos olhos e dizemos a ela que ela é importante e tem um peso de importância muito grande na nossa vida espiritual. Segundo Champlin, tais líderes serão sempre vítimas das insatisfações de vários membros da igreja, porque lhes sobra muito tempo para se equivocarem, fazerem outros se sentirem prejudicados. Então é importante valorizar também o pastor, apenas considerar os aspectos dele. Se falar só mal,
você só está detonando, destruindo a sua imagem e a imagem também do pastor. Mas quando começa a valorizar o pastor, ele pode descobrir no pastor os valores que lhe são até interessantes para a sua vida. Concordo, companheiros. Querem acrescentar? Atender as convocações, isso é uma maneira tão linda de honrar, né? Às vezes a gente faz uma programação com tanto carinho e as pessoas vêm para ajudar, vêm participar. Olha, não tem como o pastor, né? Eu falo isso porque às vezes eu vejo meu esposo no púlpito, quando tem alguma coisa na igreja, ele fica emocionado, assim, porque ele é bem emotivo, e ele fala assim, nossa, essa igreja é muito linda, tudo que a gente pede, tudo que a gente convoca, tudo que a gente coloca como proposta, a igreja abraça. Isso é uma maneira linda de honrar o pastor, porque às vezes você fala, pastor, você é maravilhoso, mas é dar tudo da boca para fora, né? Então, esse coração, como o pastor Paulo falou o tempo todo aí, de unidade, né? Com uma visão, com um chamado, isso aí é uma coisa linda e uma maneira linda de se honrar. Em 2 Timóteo 2:21, nós temos a seguinte declaração de Paulo, seu filho na fé, Timóteo: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. As pessoas pensam, JR, que ser vaso para honra e santidade é uma coisa que se faz rápido. Não é. É um processo paulatino. É um processo que você vai passo a passo. Para ser santo significa você passar pelas atitudes da vida. Eu sempre digo na igreja o seguinte: na vida espiritual nunca pega atalho. Se você pegar, você vai se perder. É uma grande reta. Tem pedra, tem prego, tem espinho, tem serpente, tem pessoas desagradáveis, pessoas agradáveis, tem choro, tem lágrima, tem tristeza e alegria. Porém, você vai passando por cada etapa para que Deus no final vai te honrar e vai te dar vitória. Pastor Neander. Eu me lembro aquela passagem de Mateus 18, quando Jesus diz: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem acerca de alguma coisa, eu estou ali no meio de vocês. É interessante que o verbo traduzido nas nossas Bíblias como concordar é o verbo symphonel, do qual vem a palavra sinfonia. Me parece que o pastor é, na realidade, o regente de uma grande orquestra. Os sons não são iguais, mas eles precisam ser harmônicos. Isso é de uma beleza tão rica, não é? Verdade. Deus está onde existe sinfonia. E se cada crente entender essa beleza, nós não precisamos ser iguais. Em algum momento a nossa visão é um pouco diferente do outro, mas a missão é a mesma de todo mundo. Então a igreja executa a sinfonia. Muito bem. Palavras compartilhadas com os nossos queridos ouvintes, com a doçura e a leveza para esse instante de reflexão, onde pela graça de Deus vamos colocar isso em prática para a glória dele. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final, Marcela. Você conhece gente que questiona tudo na igreja, mas só faz isso fora da presença da liderança? A gente encerra por telefone com 90% deles dizendo que sim e pelo site 91% também dizendo que sim. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! O Gol Contra de hoje, minha gente, vem aqui encaminhado pela nossa produção. A novela Em Família, a Serpente do Jardim do Éden, deixou de ser uma representação maligna para se tornar uma entidade divina. Na cena, a personagem Shirley exibe a serpente apelidada de Serafina como um símbolo de dádiva divina. A fala da personagem vilã da novela de Manuel Carlos é permeada de insinuações a respeito da descoberta do sexo por Adão e Eva. Diz aqui a frase, olha o texto: a serpente é uma entidade divina. Vejam a história do mundo, por exemplo, porque a gente está aqui. Porque Adão e Eva, porque eles pecaram quando fizeram amor. Quem foi que inspirou o primeiro casal do mundo? Uma serpente, portanto devemos a ela o milagre da vida. Se não fosse a serpente, Adão e Eva ainda estariam no paraíso, mortos de tédio e sem saber nada de sexo, disse a vilã, levando as demais personagens às gargalhadas. Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui no nosso Debate 93 de hoje. Não havendo oradores inscritos, vamos para o golaço. Fica aqui, um querendo ser educado, né? Já foi pro golaço.
O golaço de hoje é o seguinte: o testemunho de Lúcio mostra como sua vida mudou. Ele chegou em uma igreja para assaltá-la e até pensou que seria fácil demais cometer o crime, mas acabou ouvindo algumas pregações e se converteu. No testemunho ele conta que se considerava ladrão, miserável, traficante, morando de favor e não tinha nada, e que todas as vezes que ia ao templo para assaltar, parava para ouvir as mensagens e não praticava o ato. Com os ensinamentos que recebeu, deixou o mundo do crime e começou a trabalhar com esportes, revelando novos atletas. Lúcio conta que hoje tem carro, casa e tem até um projeto social diante dos companheiros. O golaço de hoje. Olha, eu vejo o seguinte, de fato é um golaço mesmo, porque a carta diz aqui, o testemunho dele, que ele foi numa igreja para assaltá-la e acabou ouvindo as mensagens. Consequentemente, ele não só se converteu, como também ele criou um centro social. Isso é fundamental, um gol de placa. Lindo testemunho, né? Inspirador, poder transformador do evangelho. Não importa como você venha, quem você seja, o poder do evangelho é transformação de vida, e nós vemos aqui, né, descrito nesse testemunho, o novo nascimento de um homem que era bandido, que pensava uma história totalmente destruída e que pela palavra, pelo poder da palavra, é totalmente transformado. Realmente um golaço. Muito bem, pois não, pastor? Valeu porque biblicamente o oposto de roubar não é honestidade, mas é doar. E ele cumpriu a palavra de Deus, não é? Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter com que ajudar aquele que não tem. Verdade. E a ação do Espírito Santo de conduzi-lo, ele foi para fazer um ato de forma marginal e acabou encontrando nesse ato a salvação de sua própria alma. Então é um golaço, algo extraordinário que só o evangelho pode fazer isso. Talvez nenhuma outra ciência, nenhuma outra coisa no mundo poderia transformar uma vida como o poder do evangelho. Muito obrigado aos companheiros e a participação de vocês no golaço e no gol contra de hoje. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Aproveitar para mandar um grande abraço para a dona Ivonete, completou ontem mais um aninho de vida. A Ivonete, a mãezinha da Linda, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e parabéns, hein? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ouvinte dizendo: meu pai morreu e depois disso minha mãe nos abandonou. Eu fiquei sozinha para cuidar da minha irmã, que tem sérios problemas psicológicos. Minha mãe virou a cabeça por causa de um cara 9 anos mais novo que ela. Ele já agrediu a minha irmã e só está interessado no conforto que minha mãe dá. Só que esse conforto vem do dinheiro que meu pai deixou pra gente. Como abrir os olhos de alguém que está totalmente apaixonado e não enxerga o péssimo caráter do outro? A paixão é capaz de fazer uma mãe abandonar os seus filhos? Quais os sinais de que uma pessoa está caminhando para um relacionamento perigoso? Como filha, o que posso fazer para recuperar a minha mãe? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso. Um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado a você, JR, por mais uma vez estarmos juntos aqui. Uma oportunidade muito maravilhosa. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, que está ligada na 93. Mandar um abraço também para nossa secretária Solange e para toda a membresia da Assembleia de Deus Betel. Muito bem, pastor Neander Krau, muito obrigado. O senhor recebeu vários abraços aqui pelo Face, viu? O pessoal gostou de ver o senhor aqui, junto conosco aqui no nosso debate. Espero que venha outras vezes, pastor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Alegra o coração e discutir um assunto que é relevante para o tempo de hoje, não é? Então isso me faz muito feliz. Muito obrigado, pastor. Pastora Marisângela, muito obrigado, um forte abraço. Obrigada, JR, né? Um abraço pro meu esposo, meus filhos, né? Meu filhão tá aí de férias, tô curtindo ele, um abraço para você, Pedrão.
E para toda a membresia da comunidade evangélica da Zona Norte, que eles sempre me cobram um abraço. Fala, pastora, todo mundo manda, você não manda. Então tá aí, pronto. Um beijo, um abraço para todos vocês. Pastor César Melo, obrigado, um abraço, querido. Um abraço, querido, obrigado a todos, Deus abençoe rique e abundantemente. Quero mandar um abraço a todas as ovelhas da Igreja Metodista Erlene Parada Modelo em Guapimirim, e também um fortíssimo abraço ao meu amigo, pastor William, da comunidade cristã Manancial de Vida, em Rio das Ostras e Cabo Frio. Deus os abençoe. Maravilha, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus fizer, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Vamos orar juntos? Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, pedindo ao pastor Paulo Afonso para orar conosco, apresentando esse relacionamento interno, liderança, liderado, liderados e liderados. Quantas pessoas precisam achar aquele lugar de consenso, de equilíbrio, de sabedoria, de forma de falar. Quantas vezes nós precisamos ser mais amorosos. O amor quebra muita resistência e é necessário buscar no amor a bênção para desenvolver esse relacionamento saudável com quem quer que seja. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, muita gente acompanhando a gente, passando aperto. Vamos pedir a bênção da cura em nome de Jesus, assim como o consolo ao coração daqueles que hoje estão mais chorosos do que antes e precisam da graça do consolo de Deus. Pai querido, entramos na tua doce presença, pelos méritos de Cristo Jesus, teu Filho amado, com gratidão, mas também para te pedir uma bênção todo especial para as membresias das igrejas. Pedimos que o Senhor trabalhe o coração de cada um, coloque amor profundo em nossos corações, para compreendermos uns aos outros, porque a tua palavra assim nos ensina. Que nós possamos amar aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, porque vamos para o mesmo céu. Não haverá um céu diferente, mas o mesmo céu. E queremos estar unidos aqui, Pai, para sermos arrebatados no dia em que o Senhor voltar para nos levar para a sua glória. Abençoe os pastores, dá sabedoria, dá amor, coloca amor em cada coração. Abençoa também as ovelhas, para que elas também amem seus pastores. E essa troca de amor possa ligar essa unidade tão indispensável à mantença e a funcionalidade da igreja aqui na terra. Pedimos uma bênção para os enfermos, as pessoas que estão agora sofrendo, as pessoas que estão nos hospitais, que a tua boa mão, Pai, possa estar trabalhando na vida de cada um. Abençoe também todos os funcionários dessa rádio, a direção, ao JR e sua equipe, que esse debate continue sendo uma bênção para a sociedade brasileira, para que as pessoas possam repensar valores, procedimentos, ações, comportamentos, através das informações que lhes são passadas pelos queridos colegas debatedores, pastores comprometidos com o teu reino. Pedimos que o Senhor abençoe os colegas debatedores e que nos dê uma tarde feliz na tua doce presença, livrando-nos de todo o mal, livrando-nos da ação de Satanás e dando-nos, Pai, a oportunidade de falar do teu amor e bem dizer e glorificar a ti como o único e suficiente Deus para a vida de cada ser humano. Abençoa o nosso coração, nos dê a tua graça, oramos assim no precioso e glorioso nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.